Olá, boa Aí, noite. boa noite, Leandro, seja bem-vindo. Vamos começar Obrigado. a falar aqui um pouquinho. Tá me escutando bem? Estou escutando, você está me escutando bem? Eu estou escutando ótimo. Então, excelente. Vamos lá, vamos dar show agora. Legal, não? Vamos, Contar para vamos o bater um bom pessoal papo. como é que funciona tudo, te desmistificar essa cirurgia, né, Leandro? Isso é uma coisa que a gente conversa muito, né, Larissa? É até engraçado, esses tempos agora que a gente está vivendo, de pandemia, de tudo, que as lives vieram com essa força toda, a gente está tendo uma oportunidade que antes a gente tinha, mas não fazia, né? Que é abrir essa discussão, a gente conversar abertamente sobre alguns assuntos e criar oportunidade para aquelas pessoas que têm dúvida, que têm, às vezes, que ou é profissional da área e tem vontade de ampliar as suas atividades, ou mesmo um paciente que já escutou um ou dois profissionais e quer tirar as suas dúvidas, porque quando a gente fala de cirurgia ortognática é um negócio muito sério, né? Eu brinco, estava até conversando agora com uma pessoa no Instagram que me procurou. Eu falo que é uma coisa que muda a sua vida. É antes e depois da cirurgia ortognática, Sim, com certeza. né? E a gente já viu de E muitas assim, coisas. Então, quando você fala de cirurgia ortognática, a gente fala muito de planejamento, fala muito de otimização de resultado e preparo pré e pós, que eu acho que é uma das coisas que você entra com isso de uma forma fantástica e só quem opera e só quem já viu o paciente com e sem tratamento de fono pré e pós pode falar com tanta, assim, ó, com tanta propriedade. Fala, cara, é completamente diferente. Os resultados são completamente diferentes. com certeza. Assim, até mesmo para o próprio paciente, o conforto dele é outro, né? Além do resultado ser mais tranquilo para nós profissionais, eu acho também que para o paciente o conforto é outro, né? Ah, Agora, uma é. coisa que a gente vê muito assim, o pessoal é, ter essa ideia ambígua de que a cirurgia ortognática é aquela coisa, é estética ou ela é funcional, né? Como é que isso funciona dentro da cirurgia ortognática? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar um pouquinho é a respeito do que é, na realidade, essa cirurgia, né? O que é a cirurgia ortognática, qual é a ideia da cirurgia ortognática, o que ela propõe fazer de verdade. Quando a gente. São as perguntas bem básicas que o paciente sempre vem para a gente, né? Doutor, e aí? Para que eu opero? Por que eu opero? Eu quero estética. Você tem vários perfis de paciente, né? Um dos pacientes que vem assim, já sabendo de tudo, que já leu, que já sabe mais do que tudo, normalmente são os pacientes de função. Tem muito paciente curioso, tem muito paciente que quer, mas não sabe como é que funciona. Eu falo, e é notório, a cirurgia ortognática ela é estético-funcional. Né? Então, se você tem alguma alteração funcional, ela vai resolver, e eu brinco que eu falo que a estética ela vem de graça. De Né? bônus, né? Ela vem de bônus, porque você está resolvendo um problema funcional. Então a estética, ela acontece quando as coisas estão tudo no lugar, porque o estético e o bonito é muito difícil, né? Por exemplo, o que é bonito para mim? É diferente, talvez, É. do que é bonito para você. Então é uma das coisas que a gente tem que enfrentar, mas o estético a gente discute menos, porque o estético, eu falo assim, é quando as coisas estão todas no lugar, tá ok. Então, assim, vamos falar da cirurgia, né? Coloquei uma maxila num lugar bonito, coloquei uns dentes num sorriso legal e um queixo num sorriso legal, beleza. Isso é estético. E aí a gente tem que pensar na função. E é a hora que a gente entra no preparo, no diagnóstico, na ortodontia, é a hora que a gente constrói todo aquele raciocínio que às vezes o paciente quer pular, né? Eu não sei como é que a gente Sim, está aqui, que está acompanhando a gente, se é paciente, tem doutora que está entrando, que eu estou vendo, mas quando a gente vai falar com o paciente ele quer pular a ortodontia, ele quer pular o preparo, ele quer operar amanhã. E isso é muito complicado. e assim, ainda pegando um pouquinho lá da parte que você falou da estética, dos bônus e tal,
tudo que funciona bem é bonito, né? Tudo que funciona bem tem uma harmonia. Né? Eu brinco assim, a orna, tá ornando o negócio. E quando o paciente ele vem com imediatismo, né? Não, eu quero, eu faço, é para ontem, né? Eu preciso desse resultado logo. Às vezes, a hora que a gente fala assim, não, nós temos que entrar com a ortodontia primeiro, vamos preparar essa musculatura para operar, e aí você fala para ele, olha, quanto tempo? Quanto tempo é isso? Quando a gente pega esses pacientes que estão com as expectativas muito altas, que estão com aquela vontade muito grande de operar amanhã, doutor, eu quero operar o quanto antes, é a hora que eu falo para os colegas assim, tem que acender uma luz amarela na sua cabeça. Né? Porque às vezes o paciente não está preparado, psicologicamente é uma mudança muito grande. Então, quando a gente fala assim, sentou aqui, doutor, eu quero operar amanhã. Normalmente não opera esse caso o quanto antes. Trabalhe a parte psicológica desse paciente, veja como é que está a parte funcional, de aparelho, tudo direitinho. Trabalhe muito bem a cirurgia para você não ter um problema lá na frente. Porque quando você tem pouco tempo para conversar com o paciente, você extrai muito pouco dele. Então, uma boa conversa prévia, um acompanhamento a longo prazo, isso ajuda demais ao cirurgião a conhecer as vontades do paciente, conhecer a expectativa e trazer esse paciente para a realidade, que é uma das coisas mais importantes, porque a gente estava comentando agorinha de que o que é bonito, né? O que é bonito para o cirurgião e o que é bonito para o paciente. Então eu tenho que conhecer a expectativa do paciente. E quando você não tem esse preparo, esse cuidado, essa conversa, essa anamnese muito bem feita e extrair isso ao longo do tratamento, às vezes você pula algumas etapas e aí você tem problema no seu pós-cirúrgico, né? Então, assim, a gente estava comentando sobre ortodontia. Normalmente um paciente fica em torno de 1 ano a 2 anos com aparelho ortodôntico. Lógico, tem casos que vai mais tempo. Por exemplo, um paciente que tem uma maxila trésica, que ele tem que fazer expansão, que ele tem que esperar a consolidação dessa expansão. Então, às vezes, o paciente fica aí 3, 4 anos de aparelho. Mas, via de regra, um bom ortodontista, em torno de 1 ano a 2 anos de aparelho, ele está pronto para a cirurgia. E, eventualmente, dentro desses prazos, 4 a 6 meses pós-cirurgia, ele remove esse aparelho. E também tem aqueles pacientes que assim já vêm de tratamentos longos, né, compensatórios de ortodontia, então eles já vêm com um pouquinho de trauma, né? Quando a gente fala assim, vamos fazer a parte ortodôntica para preparar para a cirurgia. O paciente vira para você e fala, nossa, mas eu usei aparelho durante 10 anos. Aí dá vontade da gente chorar, né? Porque vai falar para ele o quê? Agora nós vamos desfazer o que você fez para a gente poder operar. Exatamente. Então eu queria que você explicasse um pouquinho isso também para esses pacientes que vêm já de um tratamento cansativo de ortodontia aí de anos, e o ortodontista vira para ele e fala, olha, a gente chegou no nosso limite, vai ter que fazer uma cirurgia ortognática. Como que funciona isso? Se eu tivesse a oportunidade de falar para todo mundo que está de aparelho, que pensa por aparelho, eu acho que a gente ia resolver muito problema futuro. A gente evitaria muita coisa futura. Eu acho que o maior problema é quando a pessoa ela começa a falar assim, não, eu tenho que colocar aparelho. Não, então eu vou num lugar ali mais barato, mais rápido, que me promete muito, me dá pasta, me dá isso, me dá aquilo. Beleza. Aparentemente, você resolveu um problema, né? Você está de aparelho. Só que quando o paciente chega dessa maneira e o ortodontista não faz a leitura correta do caso, ele começa a fazer um planejamento ortodôntico, acreditando que aquilo vai dar certo. Então ele movimenta o dente para um lado, compensando o defeito dele. Na hora que ele passa 2, 3, 4, 5, 6 anos que ele não conseguiu colocar aquele dente naquele lugar, ele vai virar e falar assim, nossa, seu caso é cirúrgico. E aí o movimento que o dente tinha que ter sido feito é completamente ao contrário. Então, na verdade, ele chegou para a gente como se fosse um paciente cru, que ele vai ter que desfazer tudo que ele fez. Na verdade, é muito pior, né? Então, ele vai ter que refazer tudo de ortodontia. E a hora que o paciente tem que ter cabeça, paz, entender que ele tomou uma decisão errada ali e que a gente tem que começar de novo. Não tem jeito, né? Não vamos levar um paciente desse para o centro cirúrgico para compensar um erro ortodôntico. Isso eu falo para todo mundo. A gente não pode entrar
dentro do problema, assumindo os erros de um caso passado. Então a gente tem que assumir aquele paciente, falar, olha, seu tratamento é assim, nós vamos ter que voltar. Ah, doutor, eu não quero. Então tá bom, não te opero. A gente tem que ser muito franco nessa hora, né? É porque, querendo ou não, a gente é terapeuta, você é o cirurgião, então você que sabe como que tem que conduzir o caso, né? Às vezes, a gente consegue aliar a vontade do paciente com o nosso planejamento, que a gente sabe que vai dar certo, mas nem sempre isso é possível, né? É muito difícil. A Patrícia perguntou aí, só não saindo do assunto, se criança tem como ser corrigido só com ortodontia. Ou se tem criança que você já olha e fala assim, não, esse não vai escapar da ortognática. Não, eu acho assim, ó. Primeira coisa, a gente está falando de uma doença, né? Que ela é uma doença hereditária. Então, assim, casei com alguém que tem um queixo curto, um queixo longo, excesso vertical de maxila, você já pode cismar que talvez venha nos seus filhos. Então, quando a gente tem isso na cabeça, você já olha a sua criança desde novinha. Então a gente tem muita ortopedia dos maxilares que a gente pode começar com 6 anos de idade, com 7 anos de idade. Então assim, não é porque a criança tem um queixinho mais proeminente que fala, nossa, aquele ali eu só vou esperar para operar ele quando ele tiver 17, 18 anos de idade. Não, a gente tem vários casos que a gente controla isso para a gente tentar mascarar ao longo do tempo. Mas falar que o aparelho, por exemplo, a máscara facial vai segurar um crescimento. Quando você tem isso na genética, para crescer uma mandíbula, ela vai crescer. Então, quando você tem um caso que a gente chama de borderline, você consegue fazer uma camuflagem, você consegue trabalhar a ortopedia e, eventualmente, você tira essa criança de cirurgia. Hoje, a gente tem uma técnica que você instala mini placas entre 8 e 12 anos de idade, na verdade, entre 8 e 11 anos de idade, a gente instala mini placas para fazer ancoragem óssea e fazer elasticoterapia. Você vai trabalhar, na verdade, os maxilares com essas ancoragens ósseas, que você vai fazer algumas remodelações ósseas. Então, às vezes, você consegue tirar um paciente de uma cirurgia ortognática fazendo uso de mini placas, fazendo ou movimentações dentárias mais pesadas, ou você fazendo também esse trabalho no esqueleto diretamente, não só com aparelho ortodôntico. Então, a gente tem muita ferramenta. Quanto antes essa criança aparecer no consultório, melhor. Eu brinco assim, pode ser que eu tiro a criança da cirurgia, é o meu objetivo, é não fazer ortognática futuro, ponto. Né? Mas se eu tiver que fazer uma cirurgia, que ela seja uma cirurgia menor, em vez de eu envolver maxila, mandíbula e mento, eu envolvo uma maxila, ou envolvo uma maxila e mandíbula e não preciso fazer o mento, entendeu? Então, assim, eu acho que intervir precocemente nessas crianças, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. É interessante, né, de qualquer forma. Com certeza, eu vou ajudar, eu tenho certeza. Eu posso tirá-la da cirurgia às vezes, mas se eu não tirar da cirurgia, pelo menos eu faço uma cirurgia menor. Eu dei a condição de melhorar para o meu paciente. Então eu acho que é sempre válido, não espere, olhei e falei, vou esperar mais um pouco. Não espera, deu 5, 6 anos de idade, leva para uma pessoa capacitada. Normalmente a porta de entrada é um ortodontista, né? Leve para um bom ortodontista. Ou cirurgião. Leve para um bom cirurgião. Os dois vão ter um discernimento muito claro de fazer a melhor indicação do tratamento. Às vezes é só aguardar mesmo. Não é errado. Não é porque o queixo está numa posição que o ortodontista falou que não vai fazer nada e está errado. Não. É uma avaliação e você tem que confiar no seu ortodontista e no seu cirurgião. É isso. Com certeza. E aproveitando esse gancho que você falou, o queixinho fora do lugar e tal, quais são as principais indicações, doutor Leandro, para a gente direcionar uma cirurgia ortognática? Por exemplo, eu recebo no meu consultório, eu enquanto fono, eu recebo no meu consultório um paciente que está com uma dificuldade de alimentação, está com uma apneia, com um problema no sono, com ronco. O que eu preciso observar nesse paciente para eu poder sugerir para ele um encaminhamento para um cirurgião bucomaxilo? Primeira coisa, essa questão da idade que a gente estava falando, né? Se você vai mandar diretamente para um cirurgião, você vai mandar diretamente para o ortodontista, mas quando você tem um desnivelamento dos maxilares, então, assim, principalmente oclusão, né? Às vezes você olha o paciente,
Eu acho que esse paciente é classe 1, ele é classe 2, ele tem a mordida certa, a mordida errada. É difícil para quem não é da área ficar fazendo esses julgamentos, né? Eu falo isso para todos. Tem gente que está acostumada, você está muito acostumada com cirurgia ortognática, você bate o olho, você fala assim, às vezes você até me liga. Fala, Leandro, eu acho que é maxilomandibulimento, viu, Leandro? Então, assim, tem gente que não tem essa vivência. O que, que eu falo para essas pessoas? Primeira coisa, a gente consegue com a cirurgia ortognática mexer em maxila, mandíbula, mento. Lógico, está tudo envolvido. Via aérea, respiração, isso é um conjunto, né, na cirurgia ortognática. Então, se o paciente tem uma queixa de uma mastigação ruim, não se alimenta direito, refluxo, vale a pena uma inspeção intraoral para ver o encaixe desses dentes. Quando o encaixe é muito discrepante, vale a pena um encaminhamento para ver se só o aparelho resolve ou se vai ter que encaminhar futuramente para uma cirurgia. Ou facial. Quando você vê uma discrepância muito grande facialmente, de um paciente que tem um queixo muito para trás ou um excesso da maxila, aquela gengiva aparente muito grande, eventualmente esse paciente vai ser um candidato de cirurgia ortognática. E aí quando a gente fala do ronco, da apneia, é uma coisa que a gente trata muito, é muito sério isso, mas não fique na ideia de que todo mundo que tem o queixo para trás ronca e tem apneia do sono. Para a gente saber se um paciente tem indicação de cirurgia, de correção disso, o paciente ele tem que fazer uma polissonografia. A gente tem que avaliar isso a fundo. Não é simplesmente falar, eu ronco e o meu queixo é para trás. Não, você vai para a cirurgia e você vai parar de roncar. Não, às vezes você vai fazer o diagnóstico errado e esse paciente não vai parar de roncar. E quando a gente trata esses pacientes com apneia do sono, a gente tem um número mágico na cabeça que é no mínimo 10 milímetros de avanço bimaxilar. Então a gente muda completamente a ideia daquela só estética e aí a gente vai para a função pesada mesmo. Então, falou de apneia do sono, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que realizar um exame correto, né? Uma polissonografia, o paciente vai dormir no centro para realizar esse exame corretamente. Vindo esse resultado, a gente vai abordar. Se for o caso de cirurgia, normalmente a gente vai precisar de um preparo ortodôntico e, eventualmente não, se o paciente tiver uma oclusão legal, não tem problema, você vai direto para a cirurgia mesmo, porque aí sim é uma cirurgia funcional. A gente precisa botar os maxilares no mínimo 1 centímetro para frente para esse paciente respirar, tem que abrir via aérea dele. Eu falei da parte da respiração, porque quando o profissional mesmo em si, que faz a reabilitação ou que encaminha para vocês, a gente fala em ortognática, a gente pensa muito na questão oclusal. Disfunção de ATM, questão oclusal, mas pouco se relaciona à parte respiratória, né? Então eu acho que para mim é a fundamental, é a mais importante de todas, mas porque eu estou há muito tempo já caminhando com vocês. Então, a princípio, quando eu iniciei na reabilitação cirúrgica, a minha preocupação era a oclusão. Então, bati o olho no queixinho, estava assim, estava assim, estava assim. Então, era aí que a gente mandava. E depois a gente foi observando outras situações, né? Então, assim, interfere no organismo praticamente todo, né, Leandro? Todo. E assim, interfere. Se o paciente tem uma oclusão, eu brinco e falo que é uma engrenagem, né? Se o paciente não tem uma oclusão boa, ele vai ter algum desarranjo muscular, então ele começa a ter uma congestão muscular. Às vezes ele tem alguma desordem articular, então ele começa a ter alguns desgastes articulares, então ele começa a ter zumbido, estalo, diversas situações que estão vindo decorrentes da oclusão. E aí esse paciente começa a ter uma péssima alimentação, ansiedade, estresse, ele não dorme direito porque ele tem dor. Então você faz um desarranjo completo na vida de um paciente por conta de uma maloclusão. Leandro, mas maloclusão nem sempre dá isso tudo. Concordo, a gente tem uma linha de raciocínio hoje que fala que maloclusão não causa nada disso. Beleza, mas a gente também tem anos e anos de cirurgia e de tratamentos que uma boa oclusão, uma boa estabilidade oclusal nos dá um conforto, nos dá uma boa tranquilidade articular, uma boa estabilidade articular. Então, assim,
tem vários viés quando a gente vem falar de oclusão, mas ele é ainda das primeiras coisas que a gente bate o olho para começar a pensar no tratamento de um paciente. Não tem como a gente pensar num paciente cirúrgico ou qualquer outra coisa sem pensar em oclusão. O dentista, ele olha, ele pensa em oclusão e ele não está errado. Ele tem que pensar numa boa oclusão, numa boa estabilidade oclusal. E aí nós, fonos e físicos, a gente já pensa na estabilidade da coluna, em como esse paciente está deglutindo, como esse paciente está respirando, como que está a articulação desse paciente, a gente tem já uma visão um pouquinho maior, né? Igual o Jerônimo acabou de comentar aí, o Jerônimo é fisioterapeuta, ele faz RPG, e ele falando a questão da parte da coluna, né, a cervical, que altera muito devido à má oclusão. Altera, você tem vários trabalhos mostrando isso. Porque você altera o posicionamento de cabeça às vezes, né? Então, por exemplo, se você tem dor de um lado, a tendência é você defender, você fica em proteção daquele lado. Na hora que você fica o tempo inteiro em proteção, você automaticamente a sua cervical muda. Normalmente esse paciente muda o lado de mastigar, então ele para de mastigar as coisas daquele lado e começa a mastigar do outro lado ou vice-versa, e aí ele sobrecarrega uma TM. Então assim, ele entra num ciclo de desordem gigantesco. A gente tem que pensar muito nisso, porque quando você começa a falar de desordem de oclusão, é igual o Jerônimo comentou aí, vai para o corpo inteiro. A gente tem que pensar muito bem. Eu até separei um caso de um paciente justamente disso aí. Vou até virar a tela para a gente trocar uma ideia. Esse é o Gabriel, o paciente que apareceu para a gente há uns bons anos atrás. E esse cara não tinha queixa de nada. Zero. Um amor de pessoa. E a queixa dele era, doutor, eu sinto dor, estalo e tenho dor de cabeça com frequência. Falei, Gabriel, na hora que você olha a oclusão dele, classe 3, né? Não tinha outra opção. A gente instalou o aparelho, foi para a cirurgia. Quando a gente olha uma foto de perfil, prognata. Queixa desse paciente, dor. Eu tenho dor. Então, vamos lá. Alinha, nivela os dentes com aparelho ortodôntico. A gente tenta descompensar esse caso, aumentar a classe 3 dele, né? A gente tenta aumentar ao máximo para conseguir trabalhar a maxila. E aí tem um planejamento digital, que hoje eu acho que é uma das coisas que não tem jeito de a gente trabalhar sem isso. A gente faz uma tomografia do paciente, leva para o computador e faz as simulações. Nesse caso, a gente ia fazer um avanço de maxila e um giro do plano oclusal. Se a gente vê esse plano oclusal aqui, ó, ele é reto. Então a nossa ideia é avançar a maxila, girar um pouco para ganhar um pouco dessa área paranasal. E no movimento da mandíbula, eu escapava do mento. É aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Quanto que eu preciso mexer? Eu consigo, às vezes, não fazer maxila-mandíbula e mento. Eu faço maxila e mandíbula com digital, fazendo um giro de plano oclusal. Nesse caso... O quanto eu posso poupar, né, o paciente. Exatamente. E aí você que está acostumado a fazer a reabilitação desses pacientes, um paciente que fez mento e não fez mento, você sabe a diferença da recuperação. Né? Ah, eu agradeço. Ele também. E aí, pós-cirúrgico, pós-aparelho, a gente vê que já melhorou bem a classe 3 e a grande vantagem, acabou as dores, esse paciente não tem mais dores. Então, a gente tinha o antes, o depois desse paciente, frontal, e a estabilidade desse paciente com acho que mais ou menos uns 5 anos, 4 anos de follow-up, de acompanhamento. E o que é mais legal? Zero dor. Esse paciente nunca mais teve dor. A gente devolveu uma oclusão satisfatória para ele, ó. Estabilidade, chave de canino. E aí entra o ortodontista, né? Para caprichar nessas chaves de canino aqui, ó. Que é o que dá estabilidade, paralelismo de raiz. Então, é a hora que a gente trabalha em conjunto, né? Um bom planejamento, um bom diagnóstico, uma boa condução do caso, e aí a gente tem sucesso. Né? E é qualidade de vida, né, para o paciente. Porque Exatamente, só dele não sentir mais dor, porque a dor da maloclusão, ela é contínua, ela te abraça e não te larga nunca mais, né? Larga não. É dia, é noite, é feriado, você está sentindo dor.
né? Ela acaba só com a piora com o estresse. E aí você envolve a parte psicossocial, né, Larissa? É a hora que a gente entra que a doença do século aí é a doença da cabeça. Você imagina, você Sim. chega em casa, você passou um dia inteiro com dor, você olha em casa, marido reclamando e menino correndo para um lado e para o outro, e você cheio de coisa para fazer e com dor na articulação, E dor no com ETN. dor. Seu psicólogo, aí o marido vira pra você e fala assim: vamos sair com os amigos? Você fala: sair pra onde? Não vou pra lugar nenhum, eu tô com A única dor. coisa que eu quero é um remédio e cama, E mais nada. cama. E para todo mundo, por exemplo, você vai para um trabalho, você tá, sabe, pleiteando uma vaga. Você tem que estar bem, sua cabeça tem que estar boa, você está fazendo projetos. Então, assim, eu falo que a medicina e a odontologia, a sua área também, eu me apaixonei pela odontologia por conta da dor. Você tirar a dor de um paciente não tem nada mais gratificante. Ó, eu mexo com Não. estética, faço botox, preenchedor, um monte de coisa, adoro, sou apaixonado. Mas quando um paciente que está ali há 10 anos com dor, e aí você tira a dor daquele paciente, gente, para mim é impagável, né? Teve uma paciente que veio para mim primeiro, aí eu passei para vocês há bastante tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás. E que ela tinha, assim, uma deficiência muito grande de maxila e Uhum. acabava atrapalhando muito a parte respiratória. Eu nunca esqueço da frase dela. Ela chegou aqui uns dias depois da cirurgia e ela falou assim, ó, eu tô respirando, passa Olha ar no meu isso. nariz agora. Gente, isso é Tem maravilhoso. É preço, não qualidade de tem vida. preço. É. Não, de forma alguma. Então, De forma alguma. quando a gente vai falar de cirurgia ortognática, a gente tem que ser muito cético, sabe? Tem que ter muita noção do que a gente está fazendo, um planejamento. Todo paciente que escutar que é fácil, que é simples, que é rápido, dá 3 passos para trás, que tem alguma coisa errada. Entendeu? Ele é tranquilo, previsível, absurdamente previsível, porque hoje a gente tem uma tecnologia em cima disso, a gente tem muito planejamento, então ele é totalmente previsível, mas ele não é do dia para a noite, ele não é com o estalar dos dedos, ele é com muita responsabilidade, muito trabalho, eu brinco, eu falo que é um casamento. Meus pacientes eu vejo, você sabe do jeito que eu sou com meus pacientes, eu vejo paciente de tempo em tempo e é daqui pro resto da vida. Então, assim, não entra na aventura, cara, não entra na aventura que tem que ser tem que ter muita seriedade. Sim, com certeza. E é todo um processo, né, Leandro? Tem toda a preparação, como nós falamos agora, a parte da ortodontia, e tem a cirurgia propriamente dita ali, que vai começar a envolver um monte de profissional, né? Entra o nutricionista, entra a fono, tem todo o transcirúrgico ali, o tempo de internação. O pessoal pergunta muito, a gente vai fazer uma cirurgia na boca e não vai precisar ficar muito tempo de repouso. Então o pessoal tem essa ideia, você está andando, você está fazendo as coisas sozinho, então você não precisa ficar muito tempo de repouso, né? Então isso acho que é uma coisa que a gente precisa também esclarecer para quem está pleiteando fazer uma cirurgia dessa, né? Para quem está assim no caminho. Eu acho assim, a gente falou muito dessa parte do acompanhamento com o ortodontista, com o cirurgião. Eu falo muito, dependendo daquela conversa que você teve com o seu paciente, das expectativas. Um psiquiatra e um psicólogo, ele entra antes de uma cirurgia, né? Ele tem que entrar antes, dependendo dos casos. Não são todos, mas o cirurgião, o ortodontista e quem está envolvido tem que ter esse discernimento para saber se tem indicação ou não. Uma coisa que não tem jeito, o nutricionista, porque quando você termina a sua cirurgia, eu brinco e falo o seguinte, o paciente quebrou a perna, ele vai engessar a perna, ele não vai colocar a perna dele por um bom tempo no chão, depois ele vai começar na cadeira de roda, depois ele vai começar com a muleta, para depois começar a caminhar. E para correr demora muito. Então, quando a gente fala em cirurgia ortognática, é muito semelhante, só que é na boca. Então eu operei, você está com seus maxilares fraturados, né, assim, osteotomizados, e está numa posição que precisa consolidar. Então o pós-operatório é totalmente diferente de uma cirurgia convencional na boca. Você vai exigir pelo menos 21 dias de repouso absoluto. Absoluto. Então, assim, a gente precisa de uma consolidação, a gente precisa de uma estabilidade, então 21 dias é mínimo de repouso absoluto.
E quando você começa, os primeiros dias, é tudo líquido e pastoso e você não vai conseguir mastigar nada e nem deve mastigar nada, né? Entra você com todo o seu trabalho já no primeiro dia, né, para drenagem, para fazer tudo aquilo que eu quero que depois você explica aquilo, muda a vida de um paciente. O paciente que fez cirurgia ortognática e não fez o acompanhamento já no primeiro dia, são 2 experiências de cirurgia ortognática, mas normalmente o pós-operatório ele gira assim, eu brinco, falo que a primeira semana é muito difícil, os primeiros 15 dias são difíceis, 21 dias começa a entender que você voltou a ser gente, 30 dias você está voltando a boa parte das suas atividades normais de trabalho, não atividades físicas. E 45 dias é uma data mágica na nossa cabeça que a gente tem a consolidação óssea. Então, lógico, eu tenho cirurgias maiores, eu tenho cirurgias menores. Nós estamos falando aqui de uma maneira geral, né? Eu tenho cirurgia de mento que rapidamente o paciente está de volta. Uma semana ele está de volta. Eu tenho paciente de mandíbula e mento que é rápido. Mas eu também tenho paciente de maxila, mandíbula e mento, que é uma cirurgia mais complexa, que envolve maior grupo muscular, a oclusão muda muito mais, e o pós-operatório é um pouco mais complexo. Então, gira em torno de 30 dias, 21 a 30 dias para um paciente voltar às atividades de trabalho, né, com todas aquelas restrições de mímica que a gente sabe. 45 dias a gente imagina que existe uma consolidação óssea satisfatória. É a hora que a gente começa a introduzir uma alimentação, né, que pode entrar uma carga mastigatória um pouco maior. Mas 60 dias a gente já está muito bem. Às vezes tem paciente que já quase esqueceu que fez cirurgia ortognática com 60. Com 3 meses, a gente tem uma consolidação tecidual muito favorável, que é uma hora que a gente analisa muito condição de tecido mole, né? De inervação, o que voltou, o que não voltou, como é que a gente tem que trabalhar isso. E 6 meses eu brinco que eu falo assim, é a foto final. Eu quero te ver com 6 meses para ver a foto final. Para fechar a pasta, né? Para fechar a pasta, porque é a hora que está tudo bem. É a hora que os tecidos se acomodaram. Mas não quer dizer que são 6 meses de pós-operatório. Agora, os primeiros 21 dias, tire de pós-operatório. Vai ser difícil. Tira 21 dias que você está tranquilo. Porque isso é bastante importante. Porque tem toda a fraqueza, a pessoa tá ali, vai perder muito peso, né? Eu brinco assim, que a primeira semana é a fase do arrependimento. O paciente chega aqui inchado, babando, porque não está controlando a saliva ainda. Para que eu fui fazer isso? Não, calma, você sobrevivendo os primeiros 10 dias, você vai ver melhora depois, você vai descobrir por que você fez. Exatamente. Porque realmente é muito complicado essa primeira etapa, né? Esses primeiros 15 dias, eles são muito doloridos. Não só pelo fato de você estar sentindo a dor física mesmo, mas tem toda aquela parte emocional, a questão do seu rosto ser seu cartão de visita, né, Leandro? Você muda o seu rosto, por menor que seja a alteração, tem muitas pessoas que não se reconhecem nos primeiros dias. Então você mudou tudo. Uma coisa que elas brincam muito é assim, eu sabia a posição certa de tirar a selfie, agora eu não achei ainda. Exatamente. Então... na verdade, nem seu cérebro achou ainda, né? Que você se olha no espelho, né? já tive paciente que ficou sem se ver no espelho por um bom tempo. Mas você tem que trabalhar essa parte psicológica com o paciente previamente. É aquilo que eu falo. Gente, não tem nada melhor do que você gastar tempo com o seu paciente antes da cirurgia. Gaste tempo, conversa com ele, sabe? Familiar tem que estar junto, tem que ser uma coisa em comum acordo, porque minimiza os problemas pós-cirúrgicos. Sabe, o entendimento é melhor. Eu estou vendo um monte de gente conversando aqui, sobre foi difícil de me aceitar. Eu comi, a Larissa, que foi uma paciente nossa, muito legal, eu achei o comentário dela aqui, só comi sopa de frango, mas sem frango. Então, assim... só o caldo. Só o caldo. E quase morreu, não aguentava mais comer. Então, assim... é legal essa interação para as pessoas entenderem que a cirurgia ortognática não é uma coisa assim, eu vou ali fazer um negocinho e já volto. Não é. Ela é séria, ela exige um pós-operatório, exige um planejamento muito sério. Então, assim, tem que ter profissional bom envolvido.
sabe? Quando está tudo Sim, bem encaixado, quando tem todo um planejamento, quando o seu cirurgião ou o seu ortodontista já tem aquela linha de raciocínio que passa por todos esses profissionais que a gente está comentando, do psicólogo, do psiquiatra, da nutrição, do fonoaudiólogo, as coisas que são difíceis, elas não deixam de ser difíceis, mas elas se tornam menos difíceis. Vai ficar mais sim, com fácil certeza. para o paciente e vai ficar uma experiência melhor, né? Sim. Eu acho que informação é tudo, né, Leandro? Porque aí você vai se preparando para aquilo que está por vir, né? E, Uhum. Leandro, quais são os riscos da cirurgia, assim? O paciente vai para o centro cirúrgico, quais são os riscos que ele tem a partir de então? A gente escuta isso muito, né? Fala assim, doutor, e aí, como é que vai ser esse negócio de anestesia geral? Eu posso morrer? Honestamente, não. De coração, não. É o cara que é pessimista que fala assim, eu vou subir nesse avião e ele vai cair, né? Por quê? Meu Porque é Deus. uma cirurgia eletiva, completamente eletiva. Então, a gente faz toda uma checagem de exames, a gente pede uma bateria de exames desses pacientes antes de entrarem numa cirurgia para anestesia geral. Então, isso é muito sério. Então, você não precisa ter medo disso. Tá, ponto. Leandro, e aí? O que pode acontecer? Uma cirurgia bem conduzida, ela tem sangramento pós, ela tem todo o edema, ela tem todo aquele desconforto. O que mais a gente tem que trazer na cabeça dos pacientes é a questão da perda da motricidade, ou seja, a perda de mobilidade geral disso aqui, quando você faz uma maxilomandibulamento, lábio não funciona, língua fica perdida, você não tem sorriso, o único músculo que trabalha é o risório, porque ele é o único que tem inserção e origem somente em músculo ou pele, né? Em outros músculos, né? Ele não tem inserção óssea, mas o resto vai ficar tudo parado. Mas isso é transitório, né? A paralisia, a perda de movimentos, ela é transitória. O que a gente tem que colocar na cabeça dos pacientes que vão fazer cirurgia que envolva mandíbula? A dormência. Isso é algo que tem que ser muito conversado com o cirurgião, muito conversado com a fono, com quem estiver te acompanhando, quem for fazer esse tratamento, porque das casuísticas é a maior complicação, vamos falar assim, né? O que a gente mais tem, a perda da sensibilidade de lábio, principalmente do lábio inferior. Por quê? Dentro da mandíbula passa um nervo. Esse nervo, às vezes, ele vai ser esticado. Por mais que você tenha cuidado, hoje a gente usa serra piezo, que é um instrumento que faz uma osteotomia somente em osso, ele não corta nervo, ele não corta pele, ele não corta Tem artéria, seletividade, né? Só para tecido ósseo. só para tecido ósseo. Mas você manipula nervo. Então você avança aquilo, você gira, você comprime. Essa manipulação de nervo, ela responde como uma dormência. E na mandíbula, isso se estende mais. A maxila, você tem essa dormência no pós-operatório imediato, mas ela recupera muito rápido, né? Os pacientes quase não queixam dela. Então, se você me falou assim, Leandro, qual que é o risco? Eu falo que eu, particularmente, trabalho muito para não ter dormência, mas eu não consigo prometer para todos os pacientes, falar assim, olha, fique tranquilo, sua dormência vai ser zero. Quem te falar isso também está mentindo, porque é uma das coisas que mais acontece em cirurgia ortognática, é a dormência dessa região, né? Isso quando muito bem conversado e a gente pesar os custos e os benefícios da cirurgia, o paciente às vezes entende que a gente vai para a cirurgia. A casuística é grande, mas ela não é de 100%. Né? Então, assim, você tem a recuperação dessa inervação quando a cirurgia é muito bem conduzida e quando dá tudo certo. Agora, alguns pacientes realmente, infelizmente, ficam com essa dormência. Então, se você me perguntar qual que seria uma complicação da cirurgia, eu digo isso. Pode ter falha da fixação? Pode ter falha da fixação. Às vezes pode ter uma reintervenção? Pode ter uma reintervenção. Mas são tudo situações que a gente tem como conduzir e resolver isso da melhor maneira. Né? Agora, é uma cirurgia extremamente segura, né? Previsível e de resultados satisfatórios. Dificilmente você faz uma cirurgia ortognática bem planejada, bem conduzida, tudo certinho, e o paciente detesta a cirurgia, não gosta da cirurgia. Assim, é raríssima os casos, a não ser que ele foi mal conduzido, mal planejado, ou quando a gente teve uma intercorrência muito grave, né? De uma falha de fixação, alguma coisa, ou o paciente foi mal instruído em relação à dormência, por exemplo. Aí ele vai ficar chateado,
porque ninguém avisou ele que o lábio dele poderia ficar dormente. Eu mesmo, eu falo que a gente investe, né, muito no pré-operatório, explicando isso para o paciente. Eu falo, olha, você vai acordar, seu cérebro dormiu, o seu crânio era de um jeito, ele acordou, ele está de outro. Então, aquela sensação que você tem do rosto estar grudado lá atrás, ela vai acontecer, porque o seu cérebro vai tentar trazer de volta ou empurrar de volta aquilo que é a memória dele, né? Porque os músculos, eles têm memória, os nervos têm memória, e você passou lá 20, 30 anos naquela posição. Então, nada mais normal do que o seu cérebro tentar te trazer de volta para aquela posição. Então, memória muscular mesmo. Exato, e tem a própria contração fisiológica que ela é natural da gente. A gente quebra, o osso não fica solto, o osso retrai, né? Ali o músculo retrai e puxa o osso junto. Por isso nós temos a maioria das fraturas externas. Então, assim, todos os músculos do seu rosto vão entrar em contração de proteção, né? Eu ainda brinco assim, os meninos vão lá, cortam, mexem no que eles têm que mexer e não tem o tempo desse músculo relaxar de forma fisiológica. Eles precisam te fechar para te mandar para casa. Então, aquilo vai estar tudo tenso. E aqui na fono, aqui no pós-operatório, que você vai começar a reposicionar e criar uma nova memória desse músculo no novo osso que você tem. É como se você vestisse uma roupa num corpo novo. Então, você tem que organizar essa musculatura para que ela se encaixe na nova conformação óssea que o seu cirurgião programou durante a sua cirurgia para corrigir ali a sua malformação. Então, assim, a parestesia... pode falar. Porque, na verdade, quando a gente faz a cirurgia, né, você tem um descolamento dessa musculatura. Então, você desinseriu isso. E aí, aquela sensação que o paciente tem da coisa estar puxado, de estar apertado, vem, primeiramente, de edema, né? O paciente está edema, parece que o rosto do paciente, ele reclama daquilo, doutor, eu sinto uma pressão. Então isso é uma das coisas que o paciente incomoda, que dá essa sensação. Uma das outras coisas é a dormência, a própria dormência. O paciente às vezes sente um peso, então ele tem essa sensação. E aí quando ele vai para a fono, que você começa a fazer aquele primeiro trabalho de drenagem, você tira aquele exudato inflamatório, você já vai aliviando o peso do paciente, a gente entra com laser, entra com medicamento, e aí o paciente começa a sentir mais e aí ele começa a aliviar aquela sensação de pressão. Porque ele começa a sentir, a musculatura dele vai levar um bom tempo para reinserir, mas ela reinsere, né? Eu nunca tive um paciente que ficou torto, de musculatura torta, graças a Deus. De perda, nunca, graças a Deus. Pode ser que aconteça um dia, sim, só não acontece com quem não faz. Isso eu não critico, Exatamente. Não é uma crítica, eu estou dando graças a Deus que não aconteceu ainda. Mas essa volta da musculatura, ela vai demandar tempo, né? Não tem jeito. E aí é a hora que entra você com o seu trabalho. Quando o paciente, por exemplo, ele se nega ao fazer esse tratamento, ou se não, eu escuto isso muito, eu acho que os planos de saúde hoje não ajudam a gente na velocidade. Eu vejo o paciente brigando assim, demais para ter um fisioterapeuta, um fonoterapeuta, e eles não conseguem, muitos pacientes acabam desistindo por falta de condição, ou por falta de vontade, por não sei, eles se perdem. E aí é a hora que a gente vê a velocidade de retorno de um paciente que fez um trabalho adequado de pós-operatório com fono, com físio, com esse trabalho específico, e o paciente que não fez nada, que deixou o organismo dele por si só. Você tem uma fibrose muito mais séria, você tem uma perda de motricidade muito mais severa, um retorno dessa motricidade muito mais lento, a dormência, às vezes, ela perdura por muito mais tempo. Então eu acho assim, quando você me convidou para vir aqui, eu fiquei super feliz em falar, porque é diferente. A cirurgia ortognática ela não acontece sozinha. Ela depende de vários fatores para ela ser um sucesso e o paciente ter uma boa experiência, né? Então, isso tudo que a gente está falando de pós-operatório, o paciente tem que seguir demais. Quem está aí escutando a gente, que está pensando em fazer a cirurgia, acho que tem que pensar demais nisso, não é só operar, né? De jeito nenhum, é preparar muito bem, operar muito bem e fazer um bom pós-operatório. E os cirurgiões, colegas, que eu já vi alguns entrando aqui, é um prazer ver essa galera vindo aqui para participar desse bate-papo. E
pensar que é com carinho, cara. O paciente que senta aqui na sua frente, ele, honestamente, ele está aqui para te escutar, para receber o que você pode dar de melhor. Então, assim, gaste o seu tempo. Eu gasto muito tempo com o paciente e a gente tem que escutar. Eu brinco e falo que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que escutar mais e falar menos. Né? E é verdade. E assim, o paciente, igual a Shirley acabou de falar, é mesmo. Às vezes ele não tem noção do que um fono faz. Tem muito paciente de ortognática que está, às vezes, na maca e fala assim, nossa, eu posso te falar uma coisa? Eu nunca imaginei que quem fazia isso era fono. Para mim, fono só trabalhava com fala. Né? Então é uma área pouco explorada ainda pela fonoaudiologia, né? E com certeza. Um campo assim imenso, e acho que a gente pode ajudar muito nessa área também a trabalhar com esses pacientes. Eu trouxe até uma paciente aqui, que eu deixei separado com todo amor e carinho, que é uma paciente exemplo. Que é uma paciente exemplo, que eu acho que é um caso que foi... A Mari! Ela mesma. Ela passou 10 anos de aparelho. 10 anos de aparelho antes de chegar pra gente. E com queixa estética e queixa funcional. Então, assim, a gente olha, a maior queixa estética dela era esse excesso vertical de maxila, não gostava muito do posicionamento do queixo, e de quebra a gente vê uma falta de selamento labial, que era aquilo que a gente falava, que quando essa parte dos maxilares não funciona, a gente tem uma série de outros problemas envolvendo. Então, assim, a parte dela é de respirador bucal, ela só respirava pela boca. Então, Sim. 10 anos de tratamento ortodôntico, gente, tem que acender uma luz amarela, verde e roxa, porque tem alguma coisa errada, a gente pode melhorar isso. Ela veio, a gente orientou bem o ortodontista, ela, né, foi bem conduzida depois na parte ortodôntica. Propomos para ela fazer maxilomandibulamento, ela fez todo o acompanhamento. Por que eu falo que ela é exemplo? Tudo que você fala para essa menina, ela faz. Nossa, é um amor de pessoa. Então, assim, ela veio 10 anos, ficou com a gente 1 ano e meio mais ou menos, e terminou a cirurgia dela e está sem aparelho. Então, isso aqui é a Mariana depois de cirurgia. Larissa fez o pós, a gente fez a cirurgia dela. Paciente super feliz, queixo no lugar, sorriso agora encaixado. A gente tem todo um sistema bem harmônico com as coisas funcionando, né? E aí quando a gente vê o antes e o depois, Leandro, estético. Não, além da estética a gente tem que ver outras situações. Ela deixou de ser respiradora bucal. Hoje ela tem selamento labial. Então a gente tem que pensar muito na cirurgia ortognática, função estética. Não tem como eu largar disso. Mariana, antes e depois. Então, assim, quando a gente encaixa as coisas no lugar, ela é uma menina muito bonita. Só que na hora que você encaixa as coisas no lugar, tudo fica mais fácil. E foi uma excelente paciente para você, né, Larissa? Se pedisse para a Mariana ficar num pé só, ela ficava. Não, a Mariana, eu falo que se eu tivesse 10 pacientes iguais a Mariana, a gente tinha sucesso em 100% dos casos. Porque se você pedir para ela colocar um palito para segurar só com o lábio o dia inteiro, ela fica o dia inteiro segurando o palito com o lábio. E um caso difícil, né? É tão assim, eu queria falar sobre o caso dela, porque ela foi um dos pacientes que no pós-operatório, ela desenvolveu uma interposição lingual, que ela tinha tanto medo de mastigar e do queixo cair, das coisas acontecer, que ela parou a movimentação muscular e foi diagnosticada na fono, com você, essa interposição lingual. Então ela estava tendo alteração dos maxilares com essa interposição lingual. Foi quando a ortodontista entrou com o aparelho para não fazer esse movimento e você com auxílio nos exercícios. Então, assim, eu coloquei o caso dela, é um caso recente que a gente operou, e muito bem sucedido, muito bem conduzido, graças a todo mundo da equipe, e que mostra a importância de estar todo mundo alinhado, de todo mundo conversar. Não é eu dentro da minha clínica aqui, inclusive, uma hora dessa, até firme agora. aqui, estava trabalhando até agora. Eu também estou na clínica. Não tem jeito. E simplesmente eu fazendo as minhas ideias aqui, sem conversar com você, sem conversar com o ortodontista, não tem cabimento. Né? Hoje a comunicação é tão fácil que eu acho um absurdo um cirurgião não conversar com o ortodontista, não conversar com nutrição, não conversar com a fono ou com o físio. Tem que ter comunicação, gente. É o que eu falo, porque assim, às vezes você tem uma equipe, tem um centro com uma equipe multidisciplinar. Lá você tem fono, tem físio, nutricionista, psicólogo, mas ninguém conversa entre si.
tem uma diferença muito grande em uma equipe multi e uma equipe inter. Né? A nossa equipe, eu posso dizer que é uma equipe interdisciplinar, porque um tem dúvida ou sugestão, ou assim, todo mundo tem aquela sincronia de pensamento e a liberdade de chegar para o outro e falar, olha, acho que isso podia ser melhor assim. E isso faz toda a diferença para o paciente, certeza, né? Porque nós certeza. temos um foco, que é o paciente. E intervir rápido, né? Você não esperar aí 3 meses para aquilo acontecer, sabe? Ah, não, eu tô vendo. Eu já tive paciente aqui de pós-ortognática que estava 3 meses sem ir no ortodontista, gente. Sem ir num fono. Não fez comigo. Ele veio de uma. Porque falaram para ele que estava errado. E aí o cirurgião falava que estava certo. Eu falei, gente, na hora que você pega 3 meses, já era para o cara estar assim, ó, voando, fazendo de tudo. Ele ainda não está movimentando o lábio direito. Os dentes mudaram de posição porque o ortodontista não teve condição de guiar aquela oclusão. A fono não conseguiu trabalhar. Então, assim, você perdeu o melhor tempo de reabilitar o paciente, que é no começo. Né? Começo, exatamente. Tem um negócio dentro da parte de fisiologia que chama turnover ósseo, ou seja, a capacidade do osso de remodelar, né? Que nos primeiros 15 dias pós-cirurgia ortognática, você tem o maior nível de turnover ósseo. Então, a ortodontia ela tem que voltar a funcionar 15 dias pós-cirurgia ortognática. Nossa, doutor, mas é muito difícil, a gente está com a boca... Cara, o profissional está capacitado para fazer isso. Não é uma manutenção gigante, mas ele tem que começar a estimular porque o seu osso está na melhor fase de fazer aquela remodelação. Ou seja, um trabalho que gastaria 1 ano de pós, vai gastar 6 meses, porque você entrou no melhor turnover ósseo. E para você, quando não virou fibrose, é muito melhor entrar do que você ter que soltar a fibrose. Então, com certeza. Né, você tem aquele. Quantas vezes a gente já viu paciente ou vítima de acidente, que acontece mais do que né? Ou algum paciente ortognático que demorou a buscar ajuda, que está com aquela boca travada. Você vai ver fibrose, você vai ver não tem drenagem linfática. Então, assim, eu acho que usando os artifícios que a gente tem e conversando muito com o paciente ele tem muitos resultados melhores. Eu acho que os resultados são completamente diferentes quando bem acompanhado. Sim, com certeza. E assim, é uma coisa que eu falo muito, às vezes chega pra gente lá com 5, 6 meses com uma cicatriz, principalmente em caso de trauma, como você falou, e tem coisa que a gente fala, gente, tem prazo de validade. Então eu tenho prazo de validade para tratar uma cicatriz. Essa cicatriz, com mais de 90 dias, ela não vai me responder com a mesma qualidade do que menos de 90 dias. Do mesmo jeito que eu tenho a formação de neocolágeno, que eu tenho a formação dos fibroblastos, fibra muscular, osteogênese, tudo é no princípio. Então, quanto antes a gente intervém, melhor é o nosso resultado, porque é muito mais fácil você fazer uma coisa do começo do que você pegar uma coisa feita e corrigir. Né? Até a sua chance de sucesso ela é outra. Com certeza, com certeza. Isso não tem jeito. Quanto mais cedo a gente intervir, melhor. Isso aí, para o resultado do paciente, não tem nem discussão. E você... Pode falar. Não, eu ia perguntar a questão do pós. Quantos dias depois de cirurgia você indica mandar para fono ou para físio? Eu honestamente, o primeiro dia eu acho muito difícil para o paciente. Tem muito paciente que se recusa muito, muito mesmo. Apesar de eu saber tanto que é benéfico para ele. Mas normalmente eu espero passar aquele movimento, o momento da pandemia mental do paciente. Eu espero passar uns 2, 3 dias. Eu deixo passar um pouquinho. Já brigamos várias vezes por isso, né, Larissa? Você fala assim, no outro dia, tem que ser no mesmo dia. Eu recomendo... Manda para mim que tá molinho, a gente drena. Exatamente. Eu acho que o certo é isso mesmo. Eu acho que o certo é no primeiro dia mesmo. Hoje a gente trabalha com algumas máscaras que resfriam a face do paciente. Então, eu deixo ele essas primeiras 24 horas com a máscara no rosto inteiro, que segura, né? Que é um ar bem refrigerado e não é refrigerado demais. Então, assim, é diferente do gelo, que o gelo você não controla. Primeiro, o paciente está com dormência, né? Então ele encosta e ele não sabe se ele está queimando ou não.
e aí ele tem que ficar controlando isso, é muito difícil. Então eu acho que esse Iloterm, que é um aparelho que fica circulando a 15 graus, mais ou menos, uma água resfriada o tempo inteiro, o paciente sente muito conforto nisso. E é o que eu uso no primeiro dia de pós-operatório, as primeiras 24 horas, é o que a gente usa nos pacientes. E aí, a partir de 48 horas, 72 horas, eu recomendo para fazer esse trabalho com você. E se o paciente não aguenta a drenagem manual, que a gente nem recomenda com menos de 48 horas, para não deslocar nenhum restinho de tecido, né? Uhum. A gente faz com laser, a gente tem outras coisas, tem a eletro que a gente pode usar. Então, tem vários artifícios hoje aos quais o paciente não sofre, né, nas primeiras sessões, que antigamente a gente não tinha. Né? Antigamente era manual. Antigamente era na mão, e o paciente sofria mais. Leandro, está acabando nosso tempo, o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria te agradecer imensamente por estar aqui esclarecendo. Foi Espero ótimo. ter você aqui em outras oportunidades para a gente falar um pouco mais a respeito, porque eu acho que ainda tem muita coisa para ser falado. Tem, bastante. Né, dentro da ortognática, então espero te receber. Fica aí o convite para você voltar outras vezes. Tá ótimo, Larissa. Eu agradeço a oportunidade, foi fantástico, foi muito gostoso. Falar de cirurgia e falar de terapias é muito gostoso. Eu nem vi que passou uma hora, na hora que eu bati o olho aqui, que eu tô vendo que passou uma hora. Então, eu estou disposto e aberto, disponível para o que você precisar e para quem precisar, eu sou completamente disponível. Te agradeço muito a oportunidade e aproveito o lugar aqui para te parabenizar pelo trabalho que você faz. Você trabalha muito bem, é uma pessoa muito querida. Obrigada. Meus pacientes te amam, é difícil até, porque tem hora que chega aqui e fala assim, a Larissa é muito mais legal que você. Eu falei, é mesmo. Isso é verdade. Que maldade. Não, mas tem aquela coisa de amor e ódio, né? Aí eu gosto dela, mas eu odeio o que ela faz. Ó, já entrou a contagem regressiva para mim, 20 segundos para acabar. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos que acompanharam até agora. A live vai ficar gravada, depois vai para o IGTV. Aí, se você quiser repostar, eu te passo. E brigadão, gente. Uma ótima noite. Deus, um abraço a todos, bom descanso. Amém.